acabei de voltar de uma reunião que eu fiz online mesmo. E aí aconteceu uma desventura, por assim dizer, que uma colega nossa de trabalho foi demitida e eles anunciaram a demissão dela ali com a justificativa de que ela estava desempenhando muito mal o papel dela. Isso me fez lembrar uma coisa que eu falei no Instagram esses dias. Eu vou falar primeiro o que eu disse no Instagram, depois eu vou linkar com esse caso para chegar na moral da história. Eu falei no meu Instagram que na minha época de escola, eu lembro que eu odiava estudar. Odiava mesmo, eu não tinha prazer nenhum em sentar, ler um livro e tal, não gostava. Mas eu sabia que aquilo era necessário, então qual que era o meu pensamento? Se eu odeio a escola e eu sou obrigada a estudar, eu vou dar o meu melhor para acabar a escola o quanto antes. Porque quando a gente odeia fazer uma coisa, principalmente que a gente é obrigado, só de falar dessa coisa já sobe uma raiva. Só de pensar nessa coisa já sobe uma raiva. Então, quanto mais tempo a gente passar em contato com o que causa o nosso ódio, pior. Por isso, meu raciocínio sempre foi, bom, se eu odeio isso e não tenho o que fazer, né, não tem como fugir, vou dar o meu melhor para que isso acabe o quanto antes, eu me livre logo disso. Então, principalmente nas matérias que eu mais odiava, tipo física, exatas no geral, eram as matérias que eu mais me dedicava e tratava mesmo com excelência. Eu sabia que eu precisava ser excelente naquilo que, mesmo odiando, eu era obrigada a fazer. Porque, bom, se eu fizesse de qualquer jeito, eu tomaria bomba, repetiria de ano, né? Naturalmente, eu também tinha colegas que não gostavam de estudar, mas eles optavam por outra abordagem, que é, bom, já que eu odeio estudar, eu vou tentar fugir disso daqui. Então, eles matavam aula, eles deixavam de ir às aulas, de assistir às aulas. Consequentemente, eles não conseguiam tirar notas boas nas provas, porque eles não tinham aprendido o conteúdo, e virava aquela bola de neve. Só que não era uma atitude inteligente, porque quanto mais eles faziam mal feito, maior era a bola de neve que caía em cima deles. Então acontecia de ter que ficar de recuperação, de repetir de ano, e você vai colocando para baixo do tapete uma sujeira que uma hora ou outra vai te engolir, entende? E aí, cara, eu sempre passei direto em todas as matérias, nunca tomei bomba, acabei a escola, fiquei feliz. Não senti aquela saudade que o pessoal fala, assim, ai, que saudade da escola. Até porque o meu foco mesmo era só terminar logo. Eu tinha amigos, tinha colegas, eu convivia bem com todo mundo, mas eu não tinha aquela coisa romântica de escola, de minhas melhores amigas. Eu sempre fui mais sozinha, digamos assim. Eu conversava com todo mundo, eu era aquela pessoa que ia pro fundão, pra frente da sala e fazia amizade com todo mundo, mas não foram amizades que eu levei pra vida. Eu entendi o que eram amizades do ambiente ali e que quando eu saísse da escola era cada um pro seu rumo. Eu não tive tantos resultados assim na época de escola, mas eu comecei a colher os frutos desse pensamento no longo prazo, que é o que eu tô vivendo hoje, né? Por exemplo, eu consegui a ascensão profissional que eu queria, mas antes eu tive que passar por cargos e funções onde eu era obrigada a fazer coisas que eu odiava. Eu sou uma pessoa que gosta da parte visual, artística das coisas. Só que tem a parte chata, operacional, que eu também precisei fazer até chegar no cargo que eu queria. Então, se eu não tivesse desenvolvido esse pensamento lá na época de escola, onde mesmo odiando estudar, eu estudava com excelência para terminar logo, eu provavelmente seria uma adulta muito frustrada hoje. Porque é natural, existem coisas que a gente realmente não gosta de fazer. E eu parto do princípio que é praticamente um pré-requisito para você ser um adulto, você ser obrigado a fazer coisas que você não gosta. A gente muitas vezes trabalha no emprego que não gosta, a gente trabalha no emprego que a gente odeia, mas a gente tem que pagar a conta. Muitas vezes a gente faz uma faculdade que odeia, mas sabe que terminando essa faculdade as oportunidades de emprego são maiores e com uma remuneração maior a gente pode ter condições de finalmente fazer aquilo que gosta. Enfim, eu acho que o quanto antes a gente entender que é simplesmente normal que um adulto seja obrigado a fazer aquilo que não gosta, a gente consegue levar a vida de uma forma mais leve. Pensa só, eu não vou usar o exemplo dessa colega de serviço em si para não expor, mas imagina que você tá precisando de dinheiro, né? Você tá passando por um momento muito delicado da sua vida e você precisa fazer faxina, então você trabalha como empregada doméstica, certo?
Você odeia fazer isso, você odeia passar pano, você odeia lavar banheiro, você odeia tirar pó, mas, poxa, você precisa do dinheiro. E aí, quando você acorda 6 horas da manhã e já pensa em tudo que você vai ter que fazer durante o seu dia, você já vai começando a alimentar aquele ódio, aquela raiva. E aí, quando você pega o ônibus e chega na casa da sua patroa, a sua raiva também já tá aumentando. Você pensa, nossa, poderia estar fazendo qualquer coisa, eu poderia estar dormindo até mais tarde, eu poderia ter dinheiro suficiente para fazer o que eu realmente gosto, eu tô vindo aqui fazer esta... e ter que limpar a casa dos outros. Enfim, você vai remoendo aquilo dentro de você. Se você chega na casa da sua patroa e faz um bom serviço, ou seja, apesar do seu ódio, você faz com excelência aquilo que te contrataram para fazer, na melhor das hipóteses, primeiro, você não vai precisar fazer de novo, ou seja, você não vai ser chamada a atenção, e de quebra, você ainda pode receber um elogio pelo trabalho bem feito. E você não concorda comigo que mesmo fazendo algo que a gente odeia, receber um elogio por isso é muito bom? Deixa um pouquinho mais leve, pelo menos. Mas também tem outra opção, que é o que a maioria das pessoas escolhe. Já que tá fazendo algo que odeia, eu vou fazer meia boca aqui. Vou fazer de qualquer jeito, não vou dar o meu melhor, porque eu odeio o que eu tô fazendo. Então você vai lá, de repente você tira um pó de um jeito muito porco, que fica com aquelas marcas de água do pano nos móveis. Você passa o pano no chão de qualquer jeito, ao invés de ficar bem lustrado, fica marcado, cinza. Fica aquela coisa encrustada, você não lava o banheiro direito. E aí a sua patroa chega em você e fala assim, fulano, vem cá rapidinho. Tá vendo aqui, ó? Não gostei do jeito que você tirou o pó. Tá vendo o box do banheiro? Tá sujo. Olha aqui a cozinha, ó, não ficou legal. E aí cada vez que você tem que ouvir uma crítica sobre o seu trabalho, sobre aquilo que você fez, aquele ódio vai aumentando, aquele ódio vai aumentando. E além de ter que ouvir mais uma vez sobre o assunto que você odeia e só queria esquecer e ir para casa logo, você ainda tem que voltar e fazer de novo. Então pensa nessas duas situações. Se você já não tem escolha mesmo, se você tá ali e é obrigado a fazer, no mínimo, faça com excelência. Por mais que seja uma situação temporária, que não seja algo que você quer viver fazendo, se você sabe que é necessário, que você é obrigado a fazer aquilo, quanto melhor você fizer, mais rápido você se livra. Então, nesse caso da minha colega, ela poderia simplesmente ter escolhido fazer bem feito aquilo que ela foi obrigada a fazer, juntar uma reserva para poder pedir demissão e finalmente ir fazer aquilo que ela sempre sonhou em fazer. Mas pela atitude infantil de simplesmente querer fazer de qualquer jeito algo que ela odiava, mas era obrigada, ela foi demitida, perdeu provavelmente alguns direitos que ela poderia receber se ela tivesse saído de uma forma um pouco mais digna, e com uma mão na frente e outra atrás, com o humor e o ego muito ferido, e agora tendo que procurar um novo emprego no meio do mês, sem nenhuma reserva, sem nenhum planejamento, enfim. Bom, cada um sabe da sua vida, né? Como esse aqui é um espaço onde eu gosto de conversar com vocês sobre várias coisas, mostrar minha rotina, mostrar algumas visões que eu tenho de mundo, talvez possa contribuir para alguém aí que esteja assistindo. Se você se identifica, provavelmente sim, porque eu acho que todo adulto faz pelo menos uma coisa que odeia. Mas se você se identifica com essa situação, pensa no que eu falei. De repente é melhor que você seja excelente naquilo que você odeia e seja reconhecido e elogiado por isso, do que ser simplesmente uma pessoa medíocre que faz tudo mal feito e dificilmente vai chegar ao ponto de fazer aquilo que realmente ama, tá bom? Pense nisso.